Em Atos capítulo 2, quando acontece a inauguração da era do Espírito de Deus, do Pentecostes, e você sabe que uma reunião muito parecida como essa, o Espírito Santo se manifestou de forma visível, audível, e as coisas aconteceram, as pessoas ficaram admiradas e se perguntaram o que é que estava ocorrendo naquele momento. E Pedro então se colocou em pé, está em capítulo 2, versículo 14, então pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Eu quero parar aqui e pensar um pouquinho a respeito dessa... Vou atrapalhar um pouquinho você, André. Não quero ficar atrás do púlpito hoje. Sobre essa experiência que marcou a vida daqueles homens que tinham perdido um líder, de uma forma assim tão escandalosa para os judeus, mas que permaneceram firmes, perseverantes, porque creram na sua ressurreição. Aqueles homens tinham experiências com Deus. E aí eu me pergunto acerca das nossas experiências com Deus. O pastor Pascoal Piragini, pastor de uma igreja enorme em Curitiba, ele estava há muitos anos atrás num retiro com os seus jovens, os jovens da sua igreja. E num determinado momento houve uma confusão. E ele foi chamado para acertar as coisas ali, porque tinha gente que não estava se entendendo muito bem, então ele precisou reunir todo mundo, e todos, obviamente, estavam pensando, lá vem um sermão, né, naquele outro sentido. Mas ele reuniu os jovens ao seu redor, e todos ali muito aborrecidos, muito irritados por conta da situação, da confusão que houve naquele retiro, naquele encontro. Ele virou-se para um dos jovens e perguntou: jovem, qual foi a sua última experiência com Deus? Quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Eu acho que aquilo que determina a nossa vontade de estarmos na casa de Deus ou não, é a nossa comunhão com Deus. São as nossas experiências com Deus. Quando elas nos faltam, aí a vida parece se tornar sem sentido, pelo menos na questão espiritual. Eu nasci num lar budista e católico. Eu me converti apenas aos 20 anos de idade. Até os 20 anos de idade, eu convivi com essas duas religiões, e no meio do caminho, nós acabamos também abraçando o espiritismo kardecista. Então, budista, católico, espírita. E durante esse período todo, eu cria em Deus, sim, cria de todo o meu coração em Deus, mas não tinha uma direção. Eu acho que dava tiro para todos os lados. E tinha algumas experiências que depois de convertido eu entendi que era Deus que estava marcando a minha história. E uma dessas experiências muito interessantes que eu tive, mais ou menos aos 15 anos de idade, foi o meu pai era para ter sido um homem muito rico, porque ele teve muitos bens. Mas por conta de decisões erradas, escolhas erradas, vaidade, orgulho, nós perdemos tudo. Da noite para o dia, nós perdemos tudo. Se você pode pensar no fundo do poço, você imagine, né, aquelas rachaduras no fundo do poço, você pode imaginar que a gente esteve lá
nas rachaduras. E perdemos tudo e fomos morar no fundo da casa do meu avô paterno. E o fundo da casa do meu avô paterno era um barracão, literalmente um barracão. Eu estava na adolescência e tinha vivido 2 momentos bem distintos da nossa vida. Tudo e nada, né? E aí, então, num dia, meu pai acabou se enveredando pelo alcoolismo, virou um alcoólatra inveterado. Faltavam as coisas em casa, obviamente, né? Porque não trabalhava. Minha mãe também tinha problemas, ela costurava. Nós vivíamos daquilo que ela conseguia das suas costuras. E numa determinada tarde, eu com essa idade, 14, 15 anos, eu peguei a Bíblia que tinha em casa, a Bíblia católica. E nessa Bíblia católica, assim, com o português arcaico, né? Então, Salmos, estava escrito Psalmos, só para vocês terem uma ideia da Bíblia que nós tínhamos em casa. E eu li o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E naquele dia nós estávamos passando por uma necessidade muito grande, uma carência muito grande. E eu caí exatamente naquele texto em que Jesus convida os discípulos a olharem para as aves dos céus, para olharem para os lírios do campo, e os convida a confiar na providência divina, a trabalhar com a sua ansiedade e a confiar na providência divina, no que comer, beber, vestir, porque literalmente era essa a nossa necessidade, literalmente. E aí, então, quando chegou a noite, nós nos reunimos ao redor da mesa, do jantar. O que estava na frente da gente, no prato da gente, era algo ridículo. Era algo ridículo. Meu pai, naquela noite, preparada por Deus, estava sóbrio. Ele suspirou profundamente, todos nós assentados, minha mãe muito abatida. Todos nós assentados ali, meu pai então disse o seguinte: isso é o que temos hoje. Amanhã nós não teremos absolutamente nada. Aí eu fui tomado por uma coragem, uma ousadia. Não sei se vocês conhecem a cultura oriental, a cultura japonesa. Não se enfrenta o mais velho. Não se afronta alguém que está acima de você, principalmente o pai, né? Mas eu fui tomado de uma coragem assim, indescritível, uma ousadia indescritível, que hoje eu sei que foi o Espírito de Deus. Eu comecei a falar sobre o texto. Olha, eu li hoje na Bíblia que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor está cuidando de nós, assim como Ele cuida das aves dos céus. Eu fui contando. E o meu pai olhando para a minha cara, assim, pensando, aquela cara de: o que esse moleque está falando? Não estou entendendo nada que ele está falando. Mas eu continuei. Meu pai havia também se enveredado no baixo espiritismo. Então nós estávamos no espiritismo kardecista, aí fomos para o baixo espiritismo. Então a nossa casa tinha também os seus símbolos, né? As suas estatuetas ali, enfim. E eu apontei para aquilo, e eu disse: tudo isso aqui é uma idolatria. Deus não se agrada dessas coisas. E essas palavras foram brotando. E eu não entendia o quê, por quê, como. E aí eu falei: olha, nós temos que confiar. A Bíblia está nos dizendo que nós temos que confiar. E não tinha nada, absolutamente nada diante de nós que pudesse dar alguma garantia de que poderíamos confiar. Acabei a minha palavra, bateram na porta do nosso barracão. Minha mãe foi atender. Uma tia, já falecida, de muito longe, veio com 2 sacolas de compras, que garantiriam o nosso mês. Nós não estávamos esperando por ela. E ela bate exatamente no instante em que eu havia terminado de falar a respeito da providência divina. Eu nunca mais vou esquecer a face do meu pai. Meu pai morreu já há 35 anos atrás. Mas eu nunca vou esquecer o rosto dele. Porque ele olhou, ele estava de costas para a porta,
Ele olhou, viu a minha tia, viu a sacola, ela falou, vim trazer para vocês, porque eu sei que vocês estão precisando. Ele olhou para ela, olhou para a sacola e olhou para mim. Diretamente para mim. Não disse nada, mas o rosto dele era uma mistura de admiração, espanto, medo. Eu também fiquei assustado. Porque foi a minha primeira experiência tão viva com Deus. Tinha acabado de falar a respeito da palavra dele, a respeito da promessa dele, e ele havia cumprido. Tive outras experiências também. Outras experiências que acabaram apontando para mim que o meu caminho tinha que ser aquele traçado pelo nosso Redentor. Conheci o Evangelho, então, aos 20 anos de idade, me entreguei a ele num congresso que houve lá no ginásio da Portuguesa, em 1981. Então, ao final, o pregador norte-americano fez o apelo e as pessoas que tomaram a decisão foram até aquela quadra poliesportiva, nós nos ajoelhamos lá e lá eu entreguei minha vida a Jesus. E a partir de lá eu percebi que as coisas haviam mudado em mim. Né? Antes da minha conversão, de cada 10 palavras que eu proferia, 11 eram palavrões. Minha mãe ficava horrorizada comigo. Falava, para com isso, menino. Que boca suja. Eu era assim, qualquer coisa eu já soltava ali o vocabulário. Né? Eu me converti. Ninguém me disse absolutamente nada a respeito disso. Uma semana depois, minha mãe vem ao meu encontro e pergunta, está tudo bem com você? Eu falei, tá, por quê? Não, porque você não está falando palavrão, estou achando estranho. Aí o que eu percebi, que algo radicalmente extraordinário estava acontecendo dentro de mim. Eu tinha mudado a minha forma de ver o mundo por causa da conversão. Bem, aí fui seguindo, fui conhecendo a Cristo numa igreja batista. Eu tive um grande pastor que me ensinou, que me orientou, me advertiu a respeito dos enganos, das heresias, por isso que talvez eu tenha essa marca registrada aqui de sempre tentar defender aquilo que é bíblico, enfim. Mas eu tive uma formação muito sólida a partir dos 20 anos de idade. E eu quero dizer outra coisa para vocês. Uma coisa que diz respeito a jovens também. Até antes da minha conversão, eu tinha uma convicção a respeito de sexo. De que eu só entregaria o meu corpo a alguém que vivesse comigo o resto da minha vida. Então eu tinha essa convicção, ninguém me ensinou nada, não havia nenhuma igreja, nenhum pastor, até porque eu não conhecia, até porque nós tínhamos uma certa aversão a crentes, mas eu tinha essa convicção. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos de idade, eu e meus colegas de escola, resolvemos o seguinte, hoje nós vamos mostrar que somos homens, né? E fomos lá na Rua Aurora, lá no centro de São Paulo, tá? Eu e mais 3 ou 4, né? E fomos lá. E começamos a caminhar para aquelas ruas. E eu comecei a engolir seco. Ele falou, olha, aqui era um bordel. Aqui é legal, aqui eu já vim aqui, vamos lá, vamos lá. Fomos lá, quando eu cheguei na entrada, pessoal, vocês podem ir, eu fico aqui esperando vocês. Falei, não, mas viemos de longe e tal. A gente morava na Zona Leste. Aqui, não, vai vocês, eu espero vocês. Eu estava morrendo de medo do lado de fora, né? Mas eu não conseguia entrar. Falei, não, tá bom, a gente não entra nesse aqui, então tem um outro que é muito legal. Tem muito mais atrações. Vamos lá. Vamos lá. Né? Chegamos lá na porta, eu empaquei de novo. Pode entrar, eu espero vocês aqui. Você vai estragar a noite da gente. Era uma de sexta para sábado. Poxa vida, depois a gente ia beber ainda.
eu já tinha ojeriza de bebida alcoólica por causa do meu pai, mas a gente vai beber ainda, você está estragando a nossa noite. Eu falei, desculpa, mas não consigo entrar. Tá, então a gente vai em um outro, que você vai ver que é mais caseiro, tal. Aí fomos. Aí chegamos lá, né? Não consegui entrar. Falei, gente, olha, desculpa, me desculpa, mas... Aí um olhou para o outro, desanimado, um chateado. Vamos embora para casa, a gente fica lá perto de casa mesmo e vamos beber alguma coisa lá perto de casa. E voltamos para casa. Ou seja, eu tive oportunidade. Eu tive. Não tive ninguém com uma Bíblia atrás de mim, dizendo, olha, é pecado. Eu não tive nada disso, eu tinha uma consciência muito sensível a respeito disso. Quando eu fui ao casamento, quando fui à lua de mel, eu não tenho vergonha de dizer isso a vocês. Eu fui virgem para lá, e eu encontrei minha esposa virgem também. E eu não tenho vergonha de falar isso. Para alguns, uma vez eu falei para uma outra geração de jovens aqui, eu vi que alguns ficaram até escandalizados por eu ter falado isso. Mas foi uma convicção que tomou conta do meu coração. Eu só entregaria aquilo que de mais precioso eu tenho fisicamente, no meu corpo, à pessoa que viveria o resto da vida comigo. Essa foi a minha proposta. E cumprimos a noite de lua de mel. Ponto. Convertido, então nós começamos então eu comecei então na escola bíblica dominical. Eu trabalhei em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Todas. Até descobrir qual era o meu dom. Né? E casei-me, fui ordenado ao ministério pastoral. E eu lembro que fui ordenado em 1993. Em 1994, eu conheci o pastor Mário Pereira da Silva. Vocês conhecem? Eu era gerente-geral da Caixa Econômica Federal na agência Ribeirão Pires. E eu o conheci. Né? Eu o visitei aqui na casa dele, através do contato de um pastor. E ele acabou abrindo conta na minha agência. E começamos, então, um contato muito, muito de perto. Aí eu comecei a vir aqui, em 1994. Aí eu pedi a transferência daquela minha igreja para esta igreja aqui, morando na Vila Carrão, Zona Leste, trabalhando em Ribeirão Pires. E não estava entendendo ainda os propósitos de Deus, já pastor, mas eu era membro na outra igreja. Eu resolvi sentir paz e vir para cá. Até é interessante, porque no dia que ele fez o convite para que eu pudesse estar aqui, era para eu ser um professor da escola bíblica na classe de casais, para casais. E no dia que ele veio na minha agência, ele estava me esperando lá na minha mesa, que eu tinha no mezanino a minha mesa, e eu estava no andar de baixo, ao telefone, atendendo uma pessoa que eu conhecia de uma outra igreja, da qual eu também tinha feito parte. E essa pessoa estava me convidando para ser pastor daquela igreja. Olha, eu gostaria que você fosse o nosso pastor, tal. Eu falei, não senti paz. Eu falei, não, olha, tem gente melhor do que eu, tem fulano, tem Beltrano, então, e desliguei. Aí eu subi e encontrei o pastor Mário. Ele falou, eu tenho um convite para você. Eu falei, puxa, hoje é o dia dos convites, né? Estou convidando o irmão para ser professor de uma classe da escola bíblica dominical. E eu senti paz. Eu vou. Não conhecia nem a igreja, não sabia nem onde ficava, né? Vou, ok. Eu vim para cá. E algum tempo depois, já no ano de 95, ele chegou um dia para mim e falou assim, olha, eu quero dar 6 meses para que você tome a decisão de ser o meu pastor auxiliar. Mas para ser o meu pastor auxiliar, você vai ter que sair da Caixa Econômica Federal. Eu fiquei chocado com aquilo, perguntei, mas eu tenho que sair da Caixa? Eu queria sair, eu queria me aposentar como gerente. Eu tinha chegado no posto que eu queria chegar, era o posto máximo de uma agência, era ser gerente geral. E eu tinha conseguido. Deu tremedeira, deu tudo. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, olha,
uma de duas coisas vai acontecer. Ou vai acontecer um abacaxi enorme na Caixa Econômica Federal, que vai ser um sinal de que o diabo vai tentar me segurar lá. Ou eu vou receber uma proposta irrecusável dentro da Caixa Econômica Federal, como forma do diabo tentar me segurar lá. Presta bem atenção, nesses 6 meses vai acontecer isso. E dito e feito, num período lá, recebi a ligação de um amigo da Caixa. A Caixa é uma empresa política, é uma instituição política. Então, quando se mudam os governos, também se mudam as direções, enfim. E houve uma mudança interna. E esse meu amigo ligou e falou: Kenji, o seu nome foi indicado para trabalhar na superintendência regional. Eu falei, meu Deus. Não é? Olha, e aí? Digo ok? Dou sinal verde? Tudo bem? Eu falei, não. Diga à pessoa que eu agradeço muito, mas eu não quero. Eu falei, você está entendendo o que eu estou dizendo? É superintendência? Eu entendi completamente, perfeitamente. Eu estou dizendo não. Falou, olha, eles nunca mais vão lembrar do seu nome. Eu falei, pode ter certeza que eles não vão mais lembrar do meu nome, porque eu já sabia o que ia acontecer. Aí então, disse não, e um tempo depois, no meu apartamento, lá na Vila Carrão, 3 horas da manhã, o telefone toca. Eu não tinha celular. Então o telefone tocou ali na sala, estava no meu quarto, fui cambaleando até a sala. 3 horas da madrugada, você pensa o quê? O telefone tocando. Alguma coisa, né? Aí você vai lá, eu fui lá meio que sonado, fui ao telefone. Alô? Do outro lado da linha, a voz era masculina, mas de um homem efeminado. E ele me disse o seguinte: Lúcifer quer você. Falei, como é que é? Lúcifer quer você. Falei, meu amigo, você está muito enganado, acho que você ligou no número errado. E ele tranquilamente, muito tranquilamente, ele disse, não, eu tenho certeza, Lúcifer quer você. Falei, não, você está enganado. E bati o telefone. No que eu bati o telefone, aí parece que eu despertei. E aí então, a minha sala virou um freezer. Eu senti uma presença terrível ali. Um freezer. Eu já era pastor. Eu já estava vindo aqui. Comecei a orar. Eu tremia. O frio que tocava no meu corpo, parecia que tocava também nos meus ossos. E eu orando, acho que eu levei meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu não sei quanto tempo eu levei até que aquela presença se retirou. E aí eu pude ter absoluta convicção de que eu havia tomado a decisão certa de estar assumindo o ministério pastoral aqui. E aqui mesmo, vindo aqui, outras experiências extraordinárias. Enquanto eu vinha para cá para falar com vocês, conversar com vocês, eu vinha lembrando as experiências que eu tive. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram. Teve uma que envolveu até o seu tio, viu, Igor? Oswaldo Mundini. Nós estávamos aqui, eu, Oswaldo, aqui na igreja, e aí recebemos um telefonema de que um membro da nossa igreja havia sofrido um grave acidente. Estava no antigo pronto-socorro aqui de São Caetano. Aí nós corremos para lá. Aí quando chegamos lá, a família empolvorosa ali e tal. Aí ele caiu de uma altura, de uma obra ali, lesionou a coluna, acho que ele não vai mais andar, pastor, tal. Eu falei, calma, e nós dois entramos lá, nós conseguimos entrar onde estava o rapaz. Ele trabalhava, ou trabalha, é vivo ainda, com banners, faixas, pintura, etc. e tal, e tinha sofrido esse acidente. Nós fomos ao encontro dele, e ele estava lá todo imobilizado.
falou, não estou sentindo minhas pernas, estava naquele estado que você pode imaginar. E ele contou o que aconteceu. Ele disse assim, olha, ele veio do mundo das drogas, bebida e drogas, casado, com filho pequeno, com filha pequena. E ele veio para a igreja, ele vinha à igreja, mas ele tinha muitas recaídas. E numa dessas recaídas, ele foi ao mesmo bar onde ele consumia álcool e drogas, ele foi lá, não sei porquê, né, foi lá, tomou todas, cheirou todas, né, e quando estava naquela loucura dele, ele contando lá, deitado ali, contando para nós, ele falou, quando estava ali, ele ouviu uma voz, olha, você tem que ir até uma obra em construção, que tinha ali, perto daquele bar. Ele foi, chegou ali ao pé daquela obra lá, suba, ele ouviu a voz. Ele subiu, não sei, ele não sabe quantos andares, eu não sei, ele subiu. Aí ouviu a voz dizendo o seguinte, vá até a beira, obra em construção. Ele foi até a beira. Aí ele sentiu duas mãos empurrando ele para baixo, ele se estatelou no chão. Quando ele se estatelou no chão, ele levantou assim a cabeça, ele viu dois cães pretos, rosnando para ele com orelhas compridas, enormes, rosnando para ele, e falou, Senhor Jesus, tem misericórdia. Aí ele lembrou de Jesus, né? Tem misericórdia de mim. Ele fechou os olhos, abriu de novo, não tinha nada. Ele não conseguia se levantar, ele se arrastou até a calçada, e ali da calçada ele conseguiu ajuda para ir para o pronto-socorro. Aí eu e seu tio tivemos a oportunidade de falar com ele, conversar com ele, de que ele tinha que se arrepender, tinha que tomar um jeito na vida dele, né? Porque aquilo lá não estava certo, que Deus tinha dado mais uma oportunidade para ele, e tal, mas eu não vou mais andar, não, mas confia em Deus, e nós oramos por ele lá, e saímos. Depois alguém que presenciou toda a cena, veio a mim e disse o seguinte, ó pastor, vocês quando entraram lá para visitar o rapaz, os médicos estavam discutindo em cima de uma chapa que tinham tirado dele, sobre a lesão que havia na coluna. Vocês foram embora, eles voltaram lá, tiraram outra chapa, e começou outra confusão, porque julgaram que as chapas não eram da mesma pessoa. Porque não havia mais a lesão. Então alguém tinha errado. Alguém tinha cometido um erro muito grave, porque estava apontando lesão. E na segunda vez que foram lá, não tinha lesão nenhuma. Bom, no final da história, nós vimos o rapaz, mesmo com colete aqui, andando para lá e para cá, né? E voltou ao seu trabalho. Eu vi a mão de Deus, o poder de Deus. Não foi que eu tive poder, ou que Oswaldo Mondini teve poder. Não. O Senhor nos usou como vasos para que o poder dele pudesse ser glorificado. Uma outra situação, uma outra experiência. Por que eu estou contando essas experiências? Porque essas experiências, elas precisam fazer parte da nossa vida espiritual. Precisa ter uma razão para você estar aqui. Por que você não está numa balada agora? Por que você não está se preparando para ir a algum outro lugar e está aqui? Tem que ter uma razão. Teve uma certa vez que nós estávamos todos juntos, exatamente baseado nesse texto aqui de visões, sonhos, e uma família, o seu chefe de família, seus dois filhos vieram conversar comigo e pediram, olha pastor, nós precisamos que o senhor vá à nossa oficina mecânica e gostaríamos que o senhor orasse lá, porque está acontecendo algumas coisas muito estranhas ali dentro, e a gente não está gostando, tal. Falei, tá bom, mas Deus me fez separar homens especiais para ir comigo. Eu senti que eu tinha que levar certas pessoas comigo, dentre elas, outra vez, o Oswaldo Mondini, viu, Igor? Né? Ele, o irmão João Cangani, que os irmãos vocês devem conhecer, né? E o Rubens da Helena, não sei se vocês conhecem, mas o Rubens foi conosco também. Chegamos lá. Aí, na hora que ele abriu a porta de ferro, nós sentimos um bafo estranho vindo do interior para fora. Que lá já entramos. Ele abaixou a porta de ferro, nós nos sentimos dentro de uma panela de pressão.
Nós fizemos uma roda, eu, esses irmãos e os três, pai e os dois filhos, que trabalhavam naquela oficina. Abri a Bíblia. Quando comecei a falar, o mais jovem dos filhos deu um grito terrível. E ali começou. Ali começou uma batalha espiritual terrível. Terrível. Porque o espírito era maligno que tomou posse daquele rapaz, era agressivo. E foi uma batalha terrível. Calculamos que ficamos lá entre 3 a 4 horas, dentro daquele... Os vizinhos queriam chamar a polícia, por causa do que estava dos ruídos, dos barulhos, das gritarias que estavam acontecendo dentro da oficina. Ele corria para lá e para cá, os irmãos iam atrás dele, colocavam, e nós repreendíamos, e de novo ele começava de novo. Teve uma hora, ele ficou preso junto a uma coluna que havia no meio da oficina. Então, os irmãos seguraram ele por trás, ele ficou preso assim, os olhos totalmente virados, você só via o branco dos olhos, né? Só o branco dos olhos. E ele começou a invocar os príncipes das trevas, na hora que ele estava imobilizado. E aí ele olhou na direção da porta que estava cerrada, e aí ele deu aquele sorriso aterrorizante, e virou-se para nós e disse: eles chegaram, agora quero ver o que vocês vão fazer. Aí continuamos orando, continuamos intercedendo, e foi cansativo, foi como se nós tivéssemos sido atropelados por um rolo compressor. Aí eu sentei numa dessas escadinhas caracóis, né? Eu sentei ali, o seu tio em cima do rapaz, né? O rapaz estava no chão, né? Ele em cima do rapaz, os joelhos do irmão Oswaldo sobre os braços do rapaz, ele, literalmente em cima dele, para ele ficar quieto. Todos cansados, o irmão João Cangani no canto, o Rubens no outro canto, todos cansados já. Eu sentei ali com a minha Bíblia, cansado, e o diabo ali, na minha frente ali, sabe o que ele fez? Olhou para mim e começou: Kenjinho, você está cansado? Já cansou? Falei, ainda, além de tudo, eu tenho que... né? Aí eu levantei e comecei a orar, pedindo: Senhor, me renova as forças, porque eu não aguento mais. Aí ele começou a gritar: eu estou orando em silêncio, estou aqui. Ele começou a gritar: eu sei o que você está fazendo, desgraçado. Eu continuei indo na direção da porta lá: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. Nós estamos aqui 3 horas, 4 horas, não acontece nada, Senhor, nos ajude. Não temos mais o fogo. Venha o seu fogo. Tudo aqui, irmãos. Quando eu disse: venha o seu fogo, ele gritou: que fogo é esse? Eu não tinha falado nada. Aí eu me arrepiei de novo e senti uma renovação de forças e voltamos novamente àquela batalha que era um círculo vicioso, vamos assim dizer. Final de 4 horas, tudo havia se acalmado. No dia seguinte, esse rapaz veio falar comigo no gabinete. Eu pensando: está tudo bem agora, né? Agora deu tudo certo, agora está no gabinete, nós estamos conversando, ele tinha vindo para agradecer e tal. De repente, eu estou diante dele, os olhos dele, né? Só vejo os brancos ali na minha frente. Tarde da esperança, terça-feira, as irmãs estavam aqui no culto e eu lá, né? Foi outra batalha. Eu falei: olha, só disse o seguinte: aqui você não vai fazer aquele escândalo de ontem. Aqui é Terra Santa. Ele falou com todo o ódio do coração dele: eu sei. Ele ficou ali parado. Mas conforme ele foi ouvindo os cânticos do culto da tarde da esperança, ele foi se enfiando debaixo da minha mesa, né? E aí então
outra batalha espiritual ali, né, dentro do meu gabinete. Eu estava sozinho quando eu o atendi, né, e quando começou os cânticos, é claro que eu tinha uma menina que ficava na secretaria, que ela percebeu toda a situação, e ela já veio correndo aqui, né? Tá certo? Não, ela não fugiu, não. Ela veio aqui e chamou duas irmãs, né? E essas duas irmãs, quando chegaram, ele já estava enfiado debaixo da minha mesa, eu já estava ali com ele. Aí elas vieram também e começamos ali novamente, agora com essas duas irmãs, mas numa outra situação bem diferente. Foi uma luta, mas foi uma grande experiência para mim. Por quê? Porque até então nós não, eu não sei vocês, né? Às vezes a gente passa uma impressão equivocada da nossa pessoa. Eu sou muito mais pentecostal do que vocês imaginam. Ah, tá, ele está falando. Né? Porque eu só precisava dessas experiências para edificar, acrescentar fé na minha vida espiritual. Deus permitiu que isso ocorresse no meu ministério e também na minha vida, para que eu pudesse entender qual é o propósito dele para a minha vida. Perdoe-me por ter testemunhado alguma coisa da minha história pessoal, mas eu volto àquela pergunta. Qual foi a sua última experiência com Deus? Quando foi que isso aconteceu? Se nós não temos experiências com Deus, alguma coisa está errada conosco. Talvez nós estejamos muito voltados para nós mesmos, para as nossas coisas, e não, os nossos olhos não estão voltados para Deus. Se queremos unidade aqui, se queremos ter uma juventude dinâmica, jovens dinâmicos no reino de Deus, nós precisamos permitir que Deus nos use para a glória do seu nome. Nós precisamos. Porque Deus nos usa, com toda certeza. Ele usa pessoas das mais variadas formas. Houve um momento no meu ministério, e vários outros momentos, em que eu me sentia vazio, seco. E atendi um rapaz no meu gabinete, e ele contando a história dele, e eu, pelo amor de Deus, não dá para terminar logo essa história. Eu estava já, porque eu não estava aguentando. Eu estava lá no meu estresse. Aí ele finalmente acabou a história dele, ele falou assim, o senhor pode orar por mim? Aí eu pensei, minha oração não vai passar nem do teto hoje, ele está pedindo para orar por ele. Tá, eu vou orar por você. E pensando dentro do meu coração, essa minha oração não vai valer nada. Eu orei por ele. Ele saiu de lá. E eu fiquei ali, Senhor, o que o Senhor vai fazer de mim? Aí daqui a pouco o rapaz volta. Falei, meu Deus, ele voltou. Pastor, posso falar mais uma coisa? Falei, pode. Né? Eu saí lá na calçada e Deus me deu um recado. E esse recado para o senhor. Falei, qual é o recado? A sua oração tem valor. Eu tinha falado alguma coisa para ele? Não. Estava tudo aqui. E esse rapaz foi um instrumento de Deus, porque aquilo lá foi como se o fogo se alastrasse, né, num paiol. Porque foi como se eu tivesse levado um tiro de bazuca a 5 centímetros de distância. A sua oração tem valor. Experiências com Deus. A palavra de Deus nos ensina aqui que na era do Espírito, e esta era do Espírito, nós estamos aqui nesta era do Espírito, os jovens, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, o Espírito será derramado sobre todas as pessoas, os vossos jovens terão visões. Suas visões. Deus pode usar sua vida para que o nome dele seja glorificado e de uma forma extraordinária. Então aproveite aquilo que você
vivenciou, experimentou naqueles dias ali no retiro. Se você não foi no retiro, que você possa estar aberto, abrir o seu coração e dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, que eu seja instrumento nas suas mãos, porque Ele quer usar a sua vida. Então eu quero encerrar a minha parte aqui orando e pedir perdão por ter sido mais um testemunho, não uma palavra, mas eu gostaria, a minha pretensão é que essa experiência pessoal, espiritual, ministerial, possa ter encorajado vocês a buscar mais de Deus. Nós cantamos aqui, não é? Que não seja só nos lábios, mas no coração, que nós possamos conhecer mais e mais o nosso Deus. Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui dividindo um pouco ao Senhor da experiência que eu tive com o Senhor nesses últimos anos, ó Pai. Eu sei que necessariamente as nossas histórias não são semelhantes, não precisam ser semelhantes, mas eu te peço em nome de Jesus que cada um de nós possamos ter experiências muito especiais com o Senhor. Que nós possamos nos enxergar como os instrumentos de Deus, como vasos nas mãos de um Deus que salva, que livra, que manifesta o seu poder soberano sobre toda a criação. Ó Deus, apresentamos os corações dos seus filhos e filhas aqui. Rogamos a Ti que o Senhor possa fortalecê-los nas tentações, nas fraquezas, que o Senhor possa perdoar os seus pecados não confessados, como também os meus pecados, Senhor. Rogamos em nome de Jesus que nos transforme de uma maneira tal que sejamos verdadeiramente luzes que este mundo em trevas precisam receber. Nós te agradecemos, te louvamos pela liderança desta Unijovem. Continua, Senhor, a abençoar o Gustavo e toda a sua equipe, para que possam levar essa Unijovem a uma comunhão íntima com o nosso Deus. E que os nossos jovens possam ter visões, possam manifestar dons, possam profetizar, possam ser usados de uma forma efetiva no teu reino. Nós oramos, ó Deus, certos de que o Senhor fará infinitamente mais do que nós estamos pensando ou pedindo agora. Em nome de Jesus. Amém.